gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar de maneira bem objetiva sobre o que é epilepsia e crise convulsiva. Muita gente acha que essas duas palavras são sinônimos, mas não é, eu vou explicar isso para vocês. Então, primeiro a gente tem que entender o conceito de crise convulsiva, né? A crise convulsiva nada mais é do que uma descarga elétrica normal no cérebro que dá algum sintoma físico no corpo. Então, como assim, né? A gente tem que entender que o nosso cérebro ele trabalha à base de impulsos elétricos. Então, para tudo que a gente faz, se a gente está pensando, nosso cérebro está emitindo um impulso elétrico naquela área específica. Para eu mover o meu braço, o meu cérebro vai emitir um impulso elétrico lá na área motora. Esse impulso elétrico vai passar pela coluna, vai pegar a raiz nervosa e vai chegar até a minha mão para eu poder fazer esse tipo de movimento, né? Na crise convulsiva, é como se o cérebro desse uma descarga elétrica numa intensidade mais forte do que o habitual, numa frequência mais rápida do que o habitual, e isso vai levar a algum movimento, alguma reação automática, tá? E essa crise convulsiva, a maneira com que ela vai se manifestar no corpo vai variar de acordo com a área do cérebro que está afetada e de acordo com a intensidade dessa descarga elétrica alterada e com a voltagem dela, com o tamanho dessa onda. Se essa onda é maior, se essa onda é menor, se essa onda é mais rápida, se essa onda é menos rápida, se essa onda comete só uma áreazinha específica de um lado do cérebro, que é o que a gente chama de crise focal, ou se essa área ela acomete os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, né? Uma crise que acomete rapidamente o cérebro inteiro, que é o que a gente chama de crise generalizada, tá? Então ela pode se manifestar de diversas maneiras. Ela pode ser aquela crise que a gente chama de tônico-clônico generalizada, que é aquela crise clássica, né? Que até o leigo reconhece muito facilmente, que a pessoa ela vai perder a consciência, ela vai virar os olhos, ela vai se debater, ela pode trincar o dente, pode trincar a boca, mas a crise também pode ser mais sutil, por exemplo, pode ser só uma torção do meu braço, o braço fica muito rígido, ele se torce, ou às vezes a pessoa pode perder só o contato com o meio e ficar meio aérea, pode ter um desvio dos olhos, enfim, pode se manifestar de diversas maneiras. Existem crises, por exemplo, que se caracterizam por alucinações, que elas são descargas que acometem a área da visão, e a pessoa passa a enxergar coisas que não existem. Então, muitas vezes, a pessoa demora a perceber que isso é uma crise convulsiva, né? Existem também as crises mioclônicas, que é como se a pessoa tivesse um espasmo, um susto, faz um movimento muito abrupto. Existem as crises tônicas, que são outro tipo de crises generalizadas, que a pessoa ela pode ficar com o corpo todo muito rígido, muito duro, por um período um pouquinho maior do que essas crises mioclônicas. E a epilepsia, o que seria? A epilepsia nada mais é do que uma doença caracterizada por crises convulsivas recorrentes, tá? Então, nem todo mundo que tem uma crise convulsiva, ela tem a epilepsia. Por exemplo, se uma criança de 2 anos, ela faz uma crise febril, ela não tem epilepsia. Ela vai ter uma crise febril, que é uma crise convulsiva desencadeada pela febre, por ter um cérebro mais imaturo. Se uma pessoa tem, por exemplo, um quadro de meningite, né, e ela fica muito grave no hospital e durante aquele quadro ela faz uma crise convulsiva, ela não necessariamente vai ter um quadro de epilepsia. Ela pode ter só uma crise convulsiva secundária àquele evento agudo que está acontecendo no cérebro e gerou essa descarga elétrica normal. Tá? Se essa pessoa, depois que resolver aquele quadro infeccioso, ela estiver alta, melhorar e continuar tendo crises recorrentes, aí sim, a gente pode dizer que ela tem um quadro de epilepsia, que ela ficou com a epilepsia como sequela daquele quadro de meningite. Mesmo quando a pessoa apresenta uma única crise e a gente não vê ali nenhum grande fator desencadeando, a gente ainda não diz que ela tem epilepsia. Tá? Porque para a gente chamar de epilepsia, essa crise convulsiva tem que ser recorrente. E muitas vezes, principalmente falando de crianças, né? A criança pode ter uma crise convulsiva, você não encontrar nenhuma causa, você investiga a criança toda e não encontra nada, e ela nunca mais voltar a ter aquela crise. Na verdade, em criança, assim, de baixo risco, que tem o desenvolvimento normal, que não tem nenhuma doença neurológica, que não tem nenhuma malformação no cérebro e apresenta uma primeira crise convulsiva, especialmente essas crises tônico-clônicas generalizadas, a chance dela voltar a ter uma outra crise é de apenas 30%. Então, depois da primeira, a chance é muito maior da criança nunca mais ter aquela crise de novo do que ela ter aquilo de modo recorrente. Por isso, a gente não diz que ela tem epilepsia. A gente acaba chamando de epilepsia essa doença quando essa crise acontece de modo recorrente, tá? Ou seja, quando a criança tem pelo menos 2 crises, com intervalo maior de 24 horas entre elas, porque aí, nesse caso, a gente sabe que sim, de fato, a chance dela continuar tendo crises, caso a gente não inicie nenhuma medicação, a gente não inicie nenhum tratamento específico, é muito grande. E aí, nesses casos, de fato, a gente diz que ela tem uma doença neurológica, que é a epilepsia, que ela, de fato, vai precisar de um tratamento.
E o tratamento de primeira escolha são os medicamentos. A gente vai definir esse medicamento de acordo com o tipo de crise, com algumas características da criança. E não vou entrar muito nesses detalhes agora nesse vídeo, mas eu queria mais que vocês tivessem entendido essa diferença, tá bom? Esclarecidas? Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou responder vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.